Nas empresas nascentes, o empreendedor, quase sempre sozinho, ou então quase sempre com uma carga descomunal de atividades, por assumir várias funções dentro do negócio, se vê às voltas com reflexões por elas originadas, e então se admira ao imaginar como tudo é feito em empresas maiores. Afinal, são tantas variáveis a serem observadas, são tantos dados e valores a serem controlados, são tantas informações, e às vezes essas informações são tão abstratas para a sua realidade, que muitos, numa tentativa de aliviar sua carga de trabalho, acaba relegando algumas atividades e alguns controles ao segundo, terceiro planos, sem contar que às vezes esquecem mesmo dessas atividades, sem ao menos suspeitar, nesse caso, que assim agindo poderá estar minando as possibilidades de sobrevivência do negócio tão caro para si. Meu nome é Júlia Manfrim e vim aqui hoje conversar com você, pequeno empreendedor, sobre esse assunto chato que é alinhamento estratégico e que pode estar travando o desenvolvimento do seu negócio. Mas o que é alinhamento estratégico? Para que possamos chegar ao nosso tema central, é preciso que você tome conhecimento de alguns conceitos que são fundamentais para que se possa trabalhar, para mudar algumas dificuldades que você possa estar vivenciando aí na sua empresa. Nós vamos falar especificamente da missão, da visão de futuro do seu negócio, dos valores que comporão a identidade da sua empresa, E para concluir, nós vamos falar do planejamento do seu negócio. São esses tópicos que abordaremos hoje, visto que, se colocados em prática, por si só poderão impactar de forma positiva a sua empresa, interna e externamente. Então, nós vamos começar pelo tripé: missão, visão e valores. Esse tripé é composto por fatores direcionadores das decisões dos gestores. São eles que definirão o caminho a ser seguido e o ponto a ser atingido pela sua empresa. É aquele ponto que você pretende chegar. Serão a base para elaborar o planejamento estratégico da empresa. Se você ainda não desenhou esse tripé, está aí uma ótima oportunidade para reunir sua equipe e colocar a mão na massa para começar. Reúna o pessoal e vamos elaborar então a sua missão. Segundo Peter Drucker, a empresa não é definida pelo seu nome ou seu produto, mas sim pela sua missão, que é a razão pela qual ela foi criada. A missão sinaliza a identidade da organização. É ela que responde às perguntas que muitas vezes precisam ser feitas e respondidas. O que a empresa deve fazer? Para que ela deve fazer? Para quem ela deve fazer? Onde ela deve fazer? Como ela deve fazer? Entre outras perguntas. Em cada decisão a ser tomada, os gestores devem avaliar se estão alinhadas com a missão da empresa. Esse deve ser um exercício diário. Missão, então, é a razão da existência da empresa. Se você e sua equipe não sabem qual é essa razão, não será possível definir a estratégia de crescimento, pois os objetivos não serão claros. Agora vamos falar da visão. Visão é o ponto ou a situação em que a empresa deseja chegar, num período específico de tempo, Outra definição pode ser respondendo onde a empresa quer chegar e o que ela deseja ser no futuro. Ela deve conter o sonho do empreendedor, mas que esse sonho seja realizável, objetivo, que seja percebido pelas outras pessoas e com prazo para acontecer. É componente importante para a elaboração do planejamento estratégico, visto que a definição das ações, objetivos e estratégias de negócios precisam estar sempre a ela alinhados. Valores. O terceiro elemento do tripé básico da empresa se refere aos valores. São eles que agregam importância ao produto ou ao serviço oferecido. Os valores são os princípios morais que regem as ações, o comportamento de todos os indivíduos que fazem parte da empresa. São aspectos importantes na definição e formação da cultura da organização, pois esta acaba sendo transferida para os produtos e processos da empresa. E estes, por sua vez, terão importância ímpar na formação da imagem da organização no mercado. Precisam ser claros e objetivos, tornados públicos e obrigatório para todos, diariamente,
seja para dirigentes ou para colaboradores. E não se esqueça de divulgar sempre esse tripé de forma ampla na empresa. Por que preciso de um planejamento? Você pode às vezes se perguntar, por que eu preciso de um planejamento? O planejamento na empresa é o seu guia, é a sua bússola. Não havendo planejamento, a empresa fica à deriva, sem um curso certo. É como sair para viajar sem saber para onde ir, sem destino. Quando se planeja viajar, tudo precisa ser calculado em detalhes, do início até o fim. Ou seja, nesse intervalo de tempo, tudo deve ser minuciosamente estudado para que dê certo. Transporte, percurso, alimentação, vestuário, passeio, dinheiro para os gastos, tempo de permanência, hospedagem, viagem de retorno, tudo precisa ser pensado. Assim também nas empresas. É preciso um detalhamento num determinado período de tempo e, a partir disso, uma definição cuidadosa das estratégias e ações para alcançar o resultado que se planejou. Na minha experiência com empresas, especialmente as micro e pequenas, o que vemos muito acontecer é do empresário, por não ter conhecimento da necessidade do planejamento e, diante de situações que exijam um posicionamento firme, não saber que decisão tomar. Não há elementos para embasar suas atitudes e, nessa hora, podem ocorrer perdas e prejuízos. O que muito se vê são empreendedores que não têm consciência de que o planejamento da organização é tão importante quanto o processo produtivo. E este último, o processo produtivo, ele quase sempre é mais contemplado em importância a ele atribuída, por receber uma parcela maior da atenção dos gestores. E ao centrar esforços no processo da produção, muitas vezes as outras áreas ficam relegadas a planos de menor importância, com isso deixando a empresa fragilizada e potencialmente sujeita a riscos de insucesso. Essa é uma das razões da importância do planejamento. Que esse planejamento seja alicerçado no tripé missão, visão, valores, ou seja, ciente da própria missão, com uma visão clara do futuro desejado e poder detalhar com certeza os passos do negócio, considerando este como um todo e embasado nos valores e princípios da organização. É conseguir ter consciência das suas fragilidades e também dos seus pontos fortes, para saber se antecipar às ameaças do mercado, normais, e perceber as oportunidades presentes e futuras que esse mesmo mercado oferece. E aí nós chegamos então no alinhamento estratégico. O que é o alinhamento estratégico? O alinhamento estratégico é a unificação da visão da empresa em todas as suas partes ou áreas, em todos os seus níveis hierárquicos, todos os componentes do negócio, buscando o mesmo fim, todos os esforços convergindo para o mesmo ponto. A gente vê muito as áreas ou departamentos nas empresas trabalhando de maneira isolada. Um departamento não conversa com o outro, como se vivessem em realidades diferentes. E não são realidades diferentes. A empresa é única, os objetivos são os mesmos. Por isso, alguma coisa precisa ser feita para que se mude essa situação. É preciso que haja convergência de esforços para o mesmo objetivo. Como é então que se consegue esse tão necessário alinhamento? Aí nós chegamos no tema central da nossa conversa. Na prática, o alinhamento estratégico na empresa vem com a definição das estratégias que serão escolhidas para a execução do planejamento. Todos os pontos do planejamento precisam, então, ser apresentados ao corpo de colaboradores para que estes possam conhecer os objetivos e metas pretendidos pelos dirigentes. É preciso que eles estejam cientes das estratégias para que possam se engajar. Então, todos os esforços para garantir os resultados pretendidos serão direcionados para o mesmo objetivo, para o mesmo ponto. Com isso, são grandes as chances de garantir o alinhamento estratégico e são grandes as chances de se construir um grupo de alto desempenho para o alcance dos resultados sólidos para a empresa. Esse foi o nosso assunto de hoje. Em algum lugar aí que seja possível colocar comentários, por favor, coloque. Sua opinião é importante para nós. Até o próximo vídeo.